Olá, seja muito bem-vindo nessa nova série de escola bíblica aqui da Igreja Batista Itaipu, onde nós estamos aprendendo três abordagens distintas, sobre Jesus Cristo. Na primeira classe, nós estamos aprendendo sobre a vida de Jesus, conforme relatada no Evangelho de João. Na segunda classe, nós vamos aprender sobre a cruz de Cristo, a cruz do nosso Senhor Jesus, suas implicações, o que aconteceu e que é nessa classe, a terceira delas, sobre o caráter de Cristo, o caráter do nosso Senhor Jesus. E é muito importante nós estudarmos sobre o caráter do cristão, porque Paulo ele vai dizer assim, olha, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que Paulo está falando aqui? Que nós devemos, ele está usando uma ilustração como se Jesus Cristo, nosso Senhor, quem Ele é, fosse uma roupa e nós devêssemos nos vestir dele, de todo o seu ser, de quem Ele é. E então nós devemos negar, deixar de lado a nossa carne, as nossas concupiscências, os nossos desejos pecaminosos. Então, esse processo de se revestir de Jesus Cristo é a caminhada para ter um caráter semelhante ao dele, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da nossa classe. Primeiro, o nosso objetivo aqui é abordar as principais virtudes do caráter cristão. Não vai dar para abordar todas as virtudes, mas nós queremos passar por boa parte delas, tá bom? Mas nós queremos então, de maneira breve, tratar de várias das virtudes do caráter que é distintamente cristão. Do caráter que eu e você, como filhos de Deus, devemos demonstrar na nossa vida. Também nós queremos abordar como essas virtudes são manifestadas na pessoa de Cristo. Então nós queremos também ver, além de definir essas virtudes e apresentá-las, como que elas são apresentadas na vida de Cristo. Porque é o caráter dele que nós estamos estudando aqui. E além disso, um objetivo aqui maior de todos não é apenas que você olhe para essas virtudes e que você busque então praticá-las. Isso nós queremos também. Mas acima de tudo é para que você ame mais o Senhor Jesus Cristo, para que você veja a beleza do seu caráter, para que você se vislumbre ainda mais com o nosso Senhor. E também apresentar como essas virtudes podem ser desenvolvidas na nossa vida. Como nós podemos praticá-las. Como nós podemos, então, ver tudo isso que vai ser apresentado e entrarmos nesse processo de mudança. Tá bom? A bibliografia básica é essa daqui, o livro do Jerry Bridges, Exercita-te na Piedade. Tá bom? Um livro muito bom, é o nosso livro base. Ele é um livro bem claro, é um livro bem devocional, é um livro que vai, te dar um bom fundamento para que você possa aprender mais sobre esse assunto, tá bom? Então, esse livro é maravilhoso, de linguagem simples, tá? E bem definida. E esse segundo livro aqui é um livro que é um clássico da teologia cristã, que se chama Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer algo mais teológico, mais denso, algo que aborda diversos assuntos, esse livro aqui vai te dar uma chacoalhada boa, tá bom? É um livro maravilhoso, é um dos meus livros preferidos de toda a vida, tá? É um livro que vai te dar uma visão mais profunda ainda sobre esse processo de santidade, de santificação, tá bom? Essa é a bibliografia básica, que é muito boa, que vai nos guiar durante essa classe de escola bíblica dominical. E se você quiser se aprofundar ainda mais, esse livro aqui é maravilhoso. Vamos agora entrar com uma pequena introdução. Por que nós estamos falando do caráter de Cristo? Bom, primeiro, Jesus Cristo ele diz que viveu, de uma certa maneira, Jesus Cristo ele viveu como um exemplo para nós. Então, por exemplo, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus diz assim: porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. Então, o que Jesus está falando aqui? Que aquela atitude que ele tomou deveria servir de exemplo para a vida dos discípulos, para aquilo que eles deveriam fazer, para aquilo que eles deveriam espelhar.
Romanos capítulo 13, Paulo nos ordena nos revestir do Senhor Jesus Cristo e a nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. É o texto que nós lemos antes. Então Paulo está nos ordenando a pegar tudo aquilo que Jesus Cristo é e nos revestir disso, né? E não mais satisfazermos os desejos da nossa carne. 1 João capítulo 2 vai dizer que aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Então, se eu e você nos dizemos cristãos, discípulos, seguidores de Jesus, temos que andar como ele andou. Por isso nós estamos falando do caráter de Cristo, do caráter do nosso Senhor. 1 Pedro vai dizer que para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então Cristo viveu também para nos deixar exemplo. Cristo, ele não é apenas o nosso exemplo. Isso é importante. Cristo, ele não é apenas como as pessoas hoje gostam de falar de Jesus no mundo, né? Ele foi um grande exemplo, um grande mestre da lei. Ele ensinou como que nós devemos amar o nosso próximo. Enfim, Jesus, ele não é apenas o nosso exemplo. Jesus é o nosso Deus Salvador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, que nasceu, viveu essa vida perfeita em nosso lugar, né? Assumiu a culpa dos nossos pecados, morreu naquela cruz, ressuscitou e hoje está no céu, à destra de Deus, reinando sobre toda a terra. Esse é o Jesus de quem nós estamos falando. Ele não é apenas o nosso exemplo, mas ele é o nosso exemplo. Tá? É importante fazer essa distinção. Ele não é apenas, ele é mais do que o nosso exemplo. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Rei, ele é o nosso Deus. Mas também porque ele viveu essa vida, porque ele deixou os seus passos para nós seguirmos, ele também é o nosso exemplo. Então ele é aquele diante de quem nós prostramos os nossos joelhos e também diante de quem, atrás de quem nós buscamos seguir. Nós buscamos andar os nossos passos, tá bom? Então, para falarmos um pouquinho sobre o caráter cristão, nós precisamos entender o conceito de piedade. O que é piedade? Geralmente a gente usa essa palavra. Fulano de tal é uma pessoa piedosa. Mas a gente tem dificuldade de definir o conceito. Então, o conceito de piedade, tá, é a devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Então, isso é piedade. É uma pessoa piedosa é aquela que é devotada a Deus e que vive uma vida agradável a Deus, que vive uma vida que espelha a Deus. Então a piedade, ela constitui-se de dois traços distintos, complementares e harmoniosos. Duas coisas distintas, mas que estão juntas. A devoção, que é então uma pessoa devota, é aquela pessoa que está centrada em Deus. É uma pessoa que vive para a glória de Deus. É uma pessoa que faz o centro do seu ser, que tem no trono da sua vida a Deus. E também o caráter, que é a semelhança a Deus. Então isso faz parte de uma vida piedosa. É uma vida que é centrada em Deus e que se assemelha a Deus, que espelha a Deus. Por isso que nós devemos falar aqui de piedade, tá? Definir, porque o caráter, ele faz parte da piedade. Uma pessoa piedosa não é apenas aquela pessoa que é dada à espiritualidade, mas também aquela pessoa que demonstra o caráter de Cristo na sua vida diária. Então isso é essencial para uma vida piedosa. O caráter é essencial para uma vida que agrada a Deus. Então, esses são os dois traços distintos da piedade, tá bom? Uma vida centrada, devota a Deus e que espelha a esse Deus. Então, olha só o que Jerry Bridges diz. Ele diz assim, olha, podemos expressar reverência a Deus, elevar o coração em adoração a Ele, mas a autenticidade da nossa devoção é o ardente desejo e sincero esforço de nos assemelharmos a Ele. Então, nós podemos, aqui o que ele está dizendo, nós podemos ser pessoas dadas à espiritualidade. Nós podemos ser pessoas dadas assim, a levantar a mão, se sentir emocionada na hora do louvor, mas a autenticidade da nossa devoção, de que nós realmente nos centramos em Deus, é o ardente desejo e sincero esforço de nos assemelharmos a Ele. Então essa é a marca distinta da nossa devoção.
Porque muitas vezes nós podemos afirmar com a boca que somos pessoas devotas a Deus, que somos cristãos, mas a nossa vida não reflete isso. A nossa vida não reflete esse esforço de sermos mais parecidos com Deus. Então é mais ou menos assim, um exemplo, uma ilustração que talvez vai deixar claro. Por exemplo, nós devemos adorar a Deus por Ele ser um Deus de amor, mas também orar e buscar espelharmos esse amor nas nossas vidas. Nós devemos sim adorar a Deus porque Ele é bom, mas também nas nossas vidas diárias demonstrar essa bondade de Deus. Querermos ser mais parecidos com Deus. Então, essa é o que vai mostrar se nós somos pessoas verdadeiramente devotas a Deus. Querermos nos assemelhar a Ele. Então, agora, falando um pouco mais de caráter, que é um desses dois traços da piedade, tá? O que é caráter? Mais uma vez, caráter é uma daquelas palavras que nós usamos bastante, né? Fulano é mau caráter ou é bom caráter, mas a gente carece muitas vezes de uma definição. Então vamos ver. Caráter são os traços morais de um indivíduo que determinam a forma constante de uma pessoa agir e reagir. Então vamos com calma. Vamos lá. Caráter são os traços morais. Então, é algo que pode ser bom ou ruim. É moral de um indivíduo que determina uma forma constante. Não é pontual, não é vez ou outra, mas faz parte de quem ele é, por assim dizer. É algo constante de uma pessoa agir, ou seja, as suas ações refletem isso, mas também as suas reações. Agir e reagir. Por quê? Porque muitas vezes quando a pessoa tem tudo sob o seu controle, ela pode parecer ser alguém, mas quando pisa no calo dela, é que muitas vezes ela vai demonstrar o que constitui o seu caráter. Então muitas vezes eu posso ser uma pessoa que aparenta ser calmo, até que alguém pise no meu pé. É aí que eu vou demonstrar mesmo se a mansidão faz parte do meu caráter, tá bom? Jesus Cristo, ele diz assim, olha, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? Está querendo colocar uma carga pesada nos nossos ombros? Alguns teólogos dizem que sim, que é para que nós possamos ver o quanto nós estamos distantes e correr para os seus pés. E faz sentido essa interpretação. Mas também nós não podemos ignorar o fato de que Jesus está de alguma forma nos mandando ser como nosso Pai. E olha só o que Lloyd Jones ele vai dizer nesse comentário. Ele diz assim, olha, essa é a definição essencial do crente. Do crente espera-se que ele seja semelhante a Deus. Espera-se que ele manifeste em sua vida diária, dentro deste mundo cruel, algo das virtudes do próprio Deus. Espera-se que o crente viva conforme viveu o Senhor Jesus Cristo, seguindo aquele padrão e imitando aquele exemplo. Não somente o crente deve ser diferente das outras pessoas, a gente gosta muito de focar nisso. Nós devemos ser diferentes do mundo. Sim, mas existe algo a mais. Também devemos ser semelhantes a Cristo. Então Jesus Cristo está de alguma forma nos dizendo que nós devemos ser como nosso Pai. Dos filhos espera-se que eles sejam parecidos com o Pai. A Bíblia vai dizer isso. Assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. E isso pode ser então, trazido para outras características de Deus. Como Deus é bom, nós devemos ser bons. Como Deus é justo, nós devemos ser justos. Como Deus é compassivo, nós devemos ser compassivos. E assim por diante. E a expressão exata do ser de Deus, quem revelou Deus perfeitamente para nós foi quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós não somente devemos ser diferentes do mundo, não somente devemos buscar ser diferentes do mundo, mas também sermos semelhantes a Cristo. Sermos semelhantes àquele que revelou o nosso Pai Celestial perfeitamente para nós. Agora vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos qualificar o caráter. E o caráter de uma pessoa, então, ele pode ser qualificado como virtuoso ou vicioso. Então veja, o caráter é aquilo que faz parte, é uma qualidade constante da vida da pessoa, que determina como ela age e reage. Então, por exemplo, se uma pessoa é irascível, isso é um vício do seu caráter. Porque isso é algo que faz parte, por assim dizer, de quem ela é, do seu caráter. Entretanto, não é algo bom, não é algo que a Bíblia nos ordena ser, então é algo vicioso.
Já virtuoso é aquilo que faz parte de quem nós somos e que é algo ordenado pela Bíblia. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é paciente, então esse caráter, esse aspecto do caráter da pessoa é uma virtude. Tá? Então, o caráter ele pode ser qualificado como virtuoso ou vicioso. Essa linguagem, ela, por assim dizer, ela não é bíblica. Né? Ela não é uma linguagem, não é como a Bíblia utiliza essa maneira de qualificar o caráter, mas ela reflete o ensino bíblico. Isso foi como posteriormente foi desenvolvido, tá bom? Como depois os teólogos dentro da igreja também começaram a usar. Mas na Bíblia ela reflete a linguagem da carne e do espírito. Então, por exemplo, Paulo vai dizer, olha, andem no espírito e jamais satisfaçam a concupiscência da carne. Então nós devemos ter um caráter virtuoso que reflete o caráter de Cristo, andarmos no Espírito e não satisfazermos os nossos vícios. Basicamente é isso, é uma linguagem que reflete de certa maneira a linguagem de andar no Espírito, andar de maneira que agrade a Deus. Essa é a nossa definição de virtude. Virtude não é o que o mundo diz que é virtude, virtude é o que a palavra de Deus diz que é virtude. E vício também, porque às vezes o mundo diz que algo é virtude quando a Bíblia diz que algo é um vício. Então isso precisa ser bem definido aqui. Tá? Então andar no Espírito é andar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, se isso então, se eu estou obedecendo a palavra de Deus, aquilo faz parte do meu caráter, eu tenho um caráter virtuoso. Se não, se ainda de acordo com o velho homem, com o velho caráter, então é algo vicioso. Olha o que C.S. Lewis vai dizer para nós. Há uma diferença entre executar um ato de justiça ou temperança, por outro lado, e ser uma pessoa justa ou temperada, por outro. Então ele está dizendo aqui, olha, para fazer parte do nosso caráter, para se tornar uma virtude, não são apenas atos pontuais. Lembre-se que o caráter é algo constante, é algo que já faz parte do meu caráter. Faz parte daquilo assim que comumente eu sou. Então uma pessoa, ela pode praticar certo ato de justiça, mas ser uma pessoa injusta. Uma pessoa que é irascível, vez ou outra, ela pode ter atitudes de compaixão. Então as duas coisas precisam estar distintas aqui, tá bom? Alguém, por exemplo, Lewis vai dizer, alguém que não jogue tênis, muito bem pode, vez ou outra, executar uma grande jogada. O jogador bom, por um outro lado, é aquele cujos olhos, músculos e nervos estão bem treinados pela execução de boas jogadas que já se tornaram de confiança. Então, uma pessoa que nunca jogou tênis pode ter um bom saque num jogo, um ou dois bons saques no jogo. É algo esporádico. Isso não quer dizer que ela seja um bom jogador. Um bom jogador é aquele que já praticou muito. E assim os seus olhos, músculos e nervos já estão bem treinados para executar boas jogadas. Aquilo já faz parte do jogo normal daquele atleta. Tá? Então isso é um bom jogador de tênis. É quando essas características de um bom saque, né, de uma boa defesa, enfim, isso já faz parte do atleta, já faz parte de quem ele é. Se aquele atleta faz vez ou outra, isso não quer dizer que ele é um bom jogador. Então Lewis continua, igualmente, um homem que persevere na prática de atos justos terminará por obter uma certa qualidade de caráter. Então o que Lewis está nos dizendo aqui? Que para nós termos um caráter, para que aquilo se torne uma virtude, nós precisamos da prática, nós precisamos do hábito, não apenas de atos pontuais, mas atos que sejam corriqueiros, atos que sejam constantes, para daí sim se tornar parte do nosso caráter. É isso que Lewis está dizendo aqui. Então o que chamamos de virtude é essa qualidade e não as ações isoladas. Tá? Então, o que chamamos de virtude é aquilo que já faz parte constante, aquilo que é bom, que já se tornou parte constante da nossa vida, tá? E não as ações isoladas. Como que nós podemos distinguir o caráter? Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas não conseguem, muitas vezes nós não conseguimos distinguir o que é caráter e o que não é. Tá? E muitas vezes as pessoas colocam assim empecilhos que não são, na verdade, empecilhos para desenvolver um caráter cristão. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim,
Ah, fulano, ele já é uma pessoa mais paciente por causa do seu temperamento. Ele já nasceu assim. Fulano é daquela maneira, ou eu sou uma pessoa irada, porque eu já nasci assim, eu já nasci mais extrovertido assim, eu já nasci mais sanguíneo, como dizem, né? Então as pessoas às vezes se escondem atrás dessas desculpas, ou muitas vezes elas não usam isso como uma desculpa, mas é um entendimento equivocado que impede com que ela progrida no desenvolvimento do caráter cristão. Então o caráter, ele não pode ser confundido com temperamento, não pode ser confundido com temperamento. Temperamento é uma estrutura fisiológica, é uma constituição genética de como o indivíduo se percebe e se coloca no mundo. Isso é um temperamento, é uma condição genética. Tá? Então, colocando lado a lado, caráter, ele é formado de características morais, ou seja, eu posso julgar se é algo bom ou ruim. Eu posso julgar se é algo virtuoso, bom ou vicioso, ruim. Já o temperamento é uma constituição fisiológica. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma pessoa que é mais introvertida, esse temperamento é necessariamente pior do que um temperamento extrovertido. Não posso dizer isso. Porque a pessoa, isso faz parte da constituição fisiológica de alguém, né? Cada um desses temperamentos traz as suas vantagens e desvantagens, as suas lutas, né, as suas glórias e assim por diante. O caráter, ele é herdado e moldado pela experiência, como nós vimos com aquilo que o Lewis nos disse. É através da prática que ele é formado. Não é algo que nós nascemos. Não é algo que nós viemos ao mundo. Pelo contrário, a fé cristã diz, né, que assim, nós já nascemos inclinados ao pecado. Então nós vamos desenvolver, se não formos ensinados, se não formos transformados pelo Espírito Santo e auxiliados por ele, nós vamos desenvolver um caráter vicioso, com muitos vícios. Já o temperamento é herdado pela genética, é algo que nós já nascemos. Nós até temos um termo para isso. Fulano, o bebezinho, puxou para a mãe, porque ele é mais calmo. Ah não, o outro, o irmão mais velho, puxou para o pai, porque ele é mais agitado. Essa ideia de puxar, né, que o filho ele reflete já o temperamento de alguma forma dos pais. Então ele é herdado pela genética, o caráter não. Ele é desenvolvido através da minha prática que eu me torno uma pessoa mentirosa. Através da minha prática que eu me torno uma pessoa mansa. Através da minha prática que eu me torno uma pessoa virtuosa. Então essa é a ideia, tá bom? Então o caráter ele pode ser mudado e essa é a prática da vida cristã. É deixarmos as características do nosso velho caráter e adotarmos o caráter de Cristo. E o temperamento ele pode ser apenas aperfeiçoado. Ele não pode ser intrinsecamente mudado, tá bom? E caráter é classificado em vícios e virtudes. Já o temperamento, existem algumas diferentes classificações, mas pode ser introspecção e extroversão. É uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais extrovertida. Mas hoje tem outros: sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Mas enfim, nós não estamos falando disso. Tá? Uma pessoa ela só pode desenvolver o caráter de Cristo por meio do Espírito Santo que vem com a conversão. Tá? O caráter de Cristo, ele não depende do temperamento, tá bom? Você pode ter qualquer temperamento que você quiser, inventa aí agora. Qualquer temperamento que você acha que você tem e você pode desenvolver o caráter de Cristo, tá bom? Nós não podemos utilizar isso como uma desculpa. E nós devemos mudar então a nossa maneira de pensar para que nós possamos compreender e buscar viver dessa maneira. Vamos falar um pouquinho sobre o processo da formação do caráter. Olha só o que Paulo diz em Efésios capítulo 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então Paulo está aqui usando uma ilustração como se nós tirássemos a roupa do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Tá bom? Então, esse é o processo de formação do caráter. Nós nos despirmos do velho homem e nós nos revestirmos do novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus. Foi criado para ser semelhante
a Deus. Então isso também é muito importante para a gente entender no processo de formação do caráter. Porque algumas pessoas, muitas vezes, elas empacam ou não conseguem se desenvolver tão bem no seu caráter porque elas apenas estão focando nos despir-se. Mas a Bíblia diz que nós precisamos desses dois elementos, nos despir e também nos revestir. Não apenas tirar, mas também colocar algo no lugar. Então, o desenvolvimento do caráter cristão implica em duas práticas distintas e complementares. Duas coisas diferentes, mas que se complementam, precisam estar juntas. Que é, primeiro, o aspecto da negação, o aspecto negativo aqui. Não negativo de ruim, mas de negar. Que é renunciar aos pensamentos, desejos e atitudes pecaminosas. Esse é o processo de despojar-se. Tá? É renunciar a isso, é renunciar ao velho homem, é renunciar a esses desejos pecaminosos e substituí-los. Tá? E aqui a ideia do positivo, revestir-se por novos pensamentos, desejos e atitudes piedosas. Então nós precisamos das duas coisas. Algumas vezes nós focamos muito no negar. Negar, renunciar. Isso é muito importante e é essencial, mas nós temos um passo a mais para dar, que é o substituir. É o substituir por atitudes, desejos e pensamentos piedosos. George Bridges ele vai dizer assim: existe uma relação íntima entre conduta e caráter. Existe uma relação íntima entre o que fazemos e quem nós somos. Nós precisamos diferenciar isso. Tá? Entre o que fazemos e quem nós somos. São coisas distintas, mas que estão intimamente interligadas. Por meio de ações repetidas no decorrer do tempo, a conduta produz o caráter. Lembra do que Lewis falou? Então, um jogador de tênis precisa de um bom tempo para ser considerado um bom jogador de tênis. Então, a virtude ela precisa ter hábitos, precisa ser praticada para que ela se torne uma virtude. Então, nós precisamos da prática. Então, o que George Bridges está resumindo é: a conduta sempre está alimentando o caráter e o caráter também sempre está alimentando a conduta. Então, as duas coisas são distintas, mas elas estão muito interligadas. Então, vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês aqui. O que nós somos, o nosso caráter, influencia a nossa conduta, que é o que fazemos. E a nossa conduta influencia o nosso caráter. Vou dar um exemplo aqui. Então imagine que eu seja uma pessoa irascível. Isso faz parte de quem eu sou. Já é uma característica viciosa do meu caráter. É um vício do meu caráter. Então, isso faz parte do meu caráter. Se eu sucumbo à ira em uma determinada situação e utilizo de grosseria e xingo e falo palavrão para uma pessoa, eu estou tendo uma conduta irada. Tá bom? E essa conduta irada, ela vai alimentar ainda mais a minha ira. Então se eu sucumbo a isso vai me tornar ainda mais irado, ainda uma pessoa mais ainda irada. Então, essas duas coisas, quem nós somos e o que fazemos, está intimamente interligado. Porque quem eu sou vai de alguma maneira produzir, vai de alguma maneira influenciar o que eu faço. E isso vai alimentar ainda mais quem eu sou. Agora, por um outro lado, se eu sou uma pessoa irada, mas entendi que devo refletir o caráter de Cristo, um caráter mais justo, mais santo, mais misericordioso. Então eu quero buscar ser uma pessoa mais compassiva, por exemplo. Então eu sou irado, mas estou na luta para ser mais compassivo. Então eu não sucumbo à ira. Alguém pisa no meu pé, mas eu luto para que aquilo não me domine e não peque contra a pessoa. Então eu não apenas resisti ao pecado ali. Eu resisti, eu neguei, eu me despojei do pecado, mas isso também vai me ajudar a desenvolver um pouquinho mais da compaixão no meu caráter, da temperança no meu caráter, tá bom? Então, essa atitude, eu sou uma pessoa irada, mas tive uma atitude de compaixão. Então, isso de alguma maneira já vai alimentar isso no meu caráter e diminuir um pouquinho mais da ira. Então, essas duas coisas estão interligadas, tá bom? O que nós fazemos influencia quem nós somos e quem nós somos influencia aquilo ou que nós fazemos, tá? E nós precisamos também entender que a transformação do caráter, ela é gradual. Muitas vezes as pessoas se desanimam, porque elas vão tentar praticar
então, o caráter de Cristo, mas elas vão falhar. Elas vão falhar, então se desanimam. Por quê? Porque muitas vezes não entendem que a transformação ela é gradual. A vida cristã ela é um processo. Muitas vezes, por influência de grandes testemunhos, lindos testemunhos, por exemplo, de uma pessoa que era extremamente viciada, mas depois da conversão, Deus a liberta daquele vício. Então nós conhecemos mais esses testemunhos, né? E muitas vezes esquecemos que Deus, a maneira comum de Deus trabalhar é por meio de processos. Deus pode trabalhar da noite para o dia? Ele pode, Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser. Mas a maneira comum de Deus trabalhar em nós, na nossa vida diária, é por meio de processos. Já parou para pensar por que quando nós nos convertemos, Deus simplesmente não disse assim, agora você nunca mais vai pecar? Por que ainda temos que passar por esse processo de luta contra o pecado? Por causa disso, porque a transformação ela é gradual. Deus quis assim, porque assim é melhor para nós e assim vai trazer mais glória para Ele. É isso que Deus diz, é isso que nós entendemos a palavra de Deus. A transformação ela é gradual. Então isso é importante para que quando você for tentar buscar praticar, por exemplo, a bondade, você não se desanime logo no início, porque você vai ter atos que não são bondosos. Você vai buscar desenvolver essa bondade, mas você vai falhar. Você vai falhar algumas vezes. Mas temos que entender que a transformação ela é gradual, porque senão a gente desanima. A gente vai desanimar. Então, quando você muitas vezes desanimar, tente entender isso. Tente olhar não para quem você era 2 semanas atrás, mas para quem você era 5 anos atrás. E veja o quanto Deus te transformou. Às vezes a gente olha para um pequeno período de tempo, para 1 semana, 2, 3 meses, mas olha para desde quando o Senhor te alcançou e veja o quanto você mudou, o quanto você é diferente, o quanto o Espírito Santo já trabalhou na nossa vida. Então esse processo, essa transformação do caráter é gradual. Olha o que essa autora diz, a Elise Fitzpatrick. A santificação também é iniciada pela graça de Deus e é o processo de mudança do nosso caráter, de como era quando chegamos a Cristo pela primeira vez, para o que deveria ser um reflexo de sua santidade. Então, a santificação é um processo de mudança do nosso caráter, de como ele era antes de Cristo e de como ele deveria ser, um reflexo da santidade, da pessoa, do caráter de Cristo. Então, meu irmão, tenha isso em mente, tá bom? Tenha isso em mente, de que é um processo. Não é da noite para o dia que você vai ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais bondosa, tá bom? A maneira mais comum de Deus trabalhar é de maneira gradual, é no processo, é nas nossas fraquezas que o poder dele se aperfeiçoa. É isso que a palavra de Deus diz. Agora também, uma outra coisa que é importante nós termos em mente é que Deus prometeu transformar o nosso caráter. Deus, ele prometeu. Então, muitas vezes, você vai se sentir desanimado. Não vai adiantar se lembrar de que a transformação é um processo gradual. Você vai se lembrar disso, mas ainda assim vai se sentir desanimado. Então, nesse momento, é bom lembrar da promessa que o Senhor fez. Ele diz, Paulo diz em Romanos 8, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho. Então, meu irmão, se você é um salvo no Senhor, se você é um eleito de Deus, Deus antes da fundação do mundo planejou a sua vida e predestinou para que você seja semelhante a Cristo. Então, quando o acusador vier, quando a sua consciência te acusar, dizendo que você não vai mudar, dizendo que você não tem mais forças, dizendo que você não vai conseguir, se lembre da promessa de Deus e lute com a promessa de Deus, se agarre nisso. Fale para você mesmo, o Senhor prometeu me transformar e eu não tenho força mesmo, mas Ele prometeu, então Ele vai me fortalecer. Uma das maneiras com que Deus usa para nos transformar à imagem de Cristo é sim o nosso trabalho, é sim o nosso esforço, mas muitas vezes nós vamos falhar. Muitas vezes nós vamos cair e então nós temos que nos lembrar da promessa de que Deus prometeu nos transformar à imagem do seu Filho.
Então, para encerrar aqui, primeiro, a devoção a Cristo é a única motivação aceitável para ações agradáveis a Deus. Então, para termos ações agradáveis a Deus, nós precisamos ter essa vida centrada em Deus. Lembre da piedade? A piedade é uma vida centrada em Deus que se manifesta em uma vida que o agrada, que o revela, que o mostra. Então nós precisamos dessa devoção. Os fariseus e muitas vezes nós temos atitude simplesmente porque vai nos beneficiar. Então não é uma ação que agrada a Deus. Pode ser uma ação que agrada aos homens, que parece agradar a Deus, mas se ela não foi feita por uma atitude, de devoção a Cristo, então ela não é agradável a Deus. Então nós precisamos nos devotar a Deus, nos devotar ao nosso Senhor Jesus Cristo, a dizer assim: Senhor, eu não quero ser assim, é difícil para mim, mas porque o Senhor mandou, eu vou obedecer, eu vou fazer. Então é essa devoção a Cristo que deve ser a nossa motivação para ações que agradam a Deus. O poder para nos capacitar a uma vida agradável a Deus provém unicamente do Espírito Santo. Então uma pessoa que não é cristã não adianta. Ela pode ter mudanças superficiais, mas ela não vai conseguir desenvolver o caráter de Cristo, porque é somente o Espírito Santo que pode nos capacitar. Somente nós desenvolveremos o caráter de Cristo se nós vivermos no Espírito. Vivermos pelo poder do Espírito, debaixo da orientação do Espírito, sendo fortalecidos pelo Espírito. E como então que o Espírito Santo faz isso? Nos caminhos que o Espírito utiliza, que o Espírito deixou para nós revelado nas Escrituras. A palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, lermos a palavra de Deus. Oração. A oração é a expressão da nossa dependência. Comunhão com outros irmãos, aconselhamento, nós conversarmos, buscarmos essa comunhão espiritual, a comunhão com a Igreja de Cristo, participarmos das ordenanças, são todos caminhos que o Espírito Santo utiliza para fortalecer a nossa fé. Então, se nós quisermos ter mais poder do Espírito Santo, nós precisamos então utilizar esses caminhos. E para utilizarmos esses caminhos, nós precisamos reconhecer que pelo nosso próprio braço nós não conseguimos. Nós precisamos nos esforçar, mas nos esforçar pelo caminho correto, com os meios corretos que o Espírito Santo deixou para nós, que são os meios de graça. Mais o caráter piedoso deve ser desenvolvido por meio da prática. Tá bom? Então, o caráter piedoso, lembre-se, só é desenvolvido por meio da prática. Então nós precisamos desenvolver hábitos, nós precisamos praticar. Uma pessoa não vai da noite para o dia ser uma pessoa amorosa, era uma pessoa que só odiava, de repente virou amorosa. Deus pode fazer isso? Pode, mas não é a maneira normal. Essa pessoa vai ter que ter atitudes de amor para que ela possa desenvolver então essa virtude no seu caráter. Por isso que nós vamos tentar, um dos nossos propósitos então é mostrar como que você pode praticar essas virtudes para que você tenha o seu caráter desenvolvido, tá? Mais devemos buscar o desenvolvimento do caráter cristão em todas as virtudes ensinadas na Bíblia. Então nós devemos não apenas escolher aquelas que vão nos beneficiar, ou beneficiar o nosso casamento, ou beneficiar-nos no nosso trabalho, mas todas as virtudes reveladas nas Escrituras. Todas elas. E por fim, o desenvolvimento do caráter cristão é progressivo e interminável. Ele é um processo e ele só vai terminar no último dia, no dia que o Senhor nos chamar. Terminamos com uma citação de Jonathan Edwards que diz assim: como todas as formas de excelências encontram-se nele, também concorrem para ele todas as formas de argumentos e motivos para nos mover a desejá-lo como nosso Salvador. Tudo que tende a encorajar pobres pecadores a virem e porem nele, em Cristo, suas confianças, aparece gloriosamente nessas variedades das excelências da beleza e do caráter de Cristo. Então, meu irmão, o que Jonathan Edwards está falando aqui é que quando nós estudamos a beleza e o caráter de Cristo, isso nos leva para mais perto dele. Então, por isso que o nosso objetivo maior aqui, o nosso objetivo que a gente quer que você saia daqui desejoso de alcançar é amar mais a Jesus.
Não apenas desenvolver isso sim, porque isso é reflexo do nosso amor por Ele. É obedecermos os seus mandamentos, é andar como Ele andou. Mas acima de tudo, é amá-lo mais. Então, que ao estudarmos sobre o caráter de Cristo, você possa amá-lo mais. Porque você vai ver, e eu vou ver, o quanto as suas promessas, o quanto o seu caráter é belo, é justo, é bom, é maravilhoso. Tá bom? Então o Eder está falando disso. Que quando nós estudamos mais sobre as excelências de Cristo, isso nos leva a desejá-lo mais. Isso nos leva a amá-lo mais. Isso nos leva a nos devotarmos mais a Ele. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula introdutória, a nossa primeira aula que lançou essas bases. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que o Senhor possa ter ministrado ao seu coração. Que Deus abençoe você.